que você acha que mais mudou de tecnologia nos últimos anos, assim? Porque você acompanhou desde o COBOL, hoje até a IA, mas o que você viu realmente de uma mudança assim? Cara, isso aqui foi crucial pra gente chegar no momento que a gente tá hoje, sabe? Aí tem o que você sentiu? Aí tem que ter umas 3 horas de podcast, né? Assim, não tem uma coisa que aconteceu, né? As coisas foram acontecendo. A gente falou no começo, e tinha na Prodesp, e ele tinha, o Odil falou no birô onde ele trabalhava, tinha lá a sala das digitadoras, certo? Por que tinha a sala das digitadoras? Porque o dado tinha que entrar no computador de algum meio. Então ele entrava via, inicialmente cartão, depois virou um terminal, então tinha profissional que fazia isso. Eu acho que o que foi acontecendo foi que o dado começou a entrar as pessoas foram descobrindo que, em vez de eu ter as digitadoras aqui, que entre o que o cara quer fazer e o que elas digitam tem erros, né? O ser humano erra, né? Então, começou como? O programador, em vez de mandar para as digitadoras digitarem, ele mesmo vai digitar o programa dele. Então, já foi descentralizando, né? Depois, com o evento dos computadores pessoais, que, aliás, eu fui no lançamento do PC. O PC foi o primeiro computador que a IBM lançou para uso pessoal, que é o Personal Computer, né? Então, eu fui na feira onde a IBM estava lançando o PC, que era o PC XP. Né? XP, né? Primeiro, né? Acho que é assim. Que mudou muito. Foi uma virada, porque antes tinha lá ó, TK-80, TK-85, tinha um monte de tentativas de lançamento de computadores pessoais, mas muito limitado, limitadíssimo. O PC já tinha um HD interno, né, de 10 mega, né? 20 mega, Quando era muito, 80 né? mega, 80 mega, 80 mega. Era o PC. Coisa. Então, o que aconteceu? Com o lançamento do PC e com a popularização do computador pessoal, começou a se descentralizar. Opa, vamos arrumar um jeito de fazer a aplicação, que aí o próprio usuário lá no fim já entra o dado para mim aqui. Então lançaram, eu tinha a aplicação do Bradesco, eu tinha conta no Bradesco, eu tinha aplicação antes da internet, que era você ia lá no Bradesco, pegava um disquete, instalava no PC e você acessava via modem, entrava no sistema do Bradesco para você fazer pagamento de boleto. E as primeiras versões eram assim, quando você digitava lá aquele código do boleto, digitava o valor, digitava o vencimento e tinha lá na tela escrito: a responsabilidade dos dados é do usuário que está dando entrada nos dados. Ou seja, se eu errasse o valor, eles iam processar com aquele valor que eu pus. A responsabilidade é minha. Se eu errasse, ia ficar devendo lá o boleto, né? Porque paguei errado, a responsabilidade era minha. Então eu tinha, antes da internet, a gente tinha via acesso remoto, uma aplicação num banco, tinha no Bradesco, nos grandes bancos, né? Que a gente conseguia já fazer pagamento do boleto, ou agendar boleto, depois, antes era só o pagamento, tinha que ir no dia e pagar, aí depois eles implementaram o grande, que é o agendamento, né? Isso antes da internet. Então a internet foi espalhando, então hoje as empresas, elas já trabalham com o dado que já entrou por alguém, né? Seja um vendedor lá na ponta que já põe o pedido lá na aplicação, seja um cliente que entra no aplicativo do banco. Então, o dado já entra no sistema assim. Então, acho que a grande evolução é cada vez mais vai espalhando a rede, né? E aí, emenda com aquilo que você falou de quem está começando hoje. Hoje, quem está começando, é o que o Odil falou. Hoje, o cara pode começar em casa. Ele pode programar em casa, vou lançar um site aqui, ele consegue. Tem um custo, é lógico, ele tem que arrumar um servidor, vai pagar por isso, mas ele consegue em casa começar uma empresa,
né? Que é o que aconteceu com grandes empresas lá do Vale do Silício, né? Enfim, mas no meu tempo, eu lembro que eu entrei uma vez na agência do Banco do Brasil e vi um monte de máquina assim com os monitores assim, eu falei, será que aquilo que é computador? Porque eu não sabia o que era um computador, né? Será que aquilo? E não era a máquina de leitura de microficha, né? Porque os bancos soltavam o relatório, isso é primórdio, né? No nosso tempo. Lançava os relatórios no fim do dia com o saldo de cada cliente. Você chegava no banco para descontar um cheque, e esse relatório era transformado em microfichas, que era uma foto diminuída daquela folha de relatório. Então, eu chegava lá com um cheque lá, 100 cruzeiros lá, né? 100 cruzeiros. Aí ele dava uma moedinha para você lá, uma ficha, você sentava, ele ia lá e entregava para o pessoal da microficha. Aí o pessoal ia lá, esse cara aqui do cheque, ele tem R$200 na conta, então pode pagar o cheque pro cara que está apresentando esse cheque. Checava a assinatura, tá? E aí anotava lá o cheque, né? E aí carimbava o cheque e anotava que tinha que dar uma baixa de R$100 lá na conta daquele cara. Então, e eu vi isso, isso que é computador? Depois eu fiquei sabendo que isso era, na verdade, a máquina de microficha, né? Então, era isso, eram poucas empresas, né? Quando eu terminei de fazer meu curso, eu falava, e agora, né, cara? Porque olhava no jornal, não tinha preciso de programador, né? Então, no caso a Prodesp, que era um birô, né? Existe até hoje, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, chama Prodesp, né? Ela até hoje, ela processa os dados do governo do Estado de São Paulo. E então, quando eu via o anúncio da Prodesp, eu falei, minha salvação. E eu lembro disso até hoje. Eu falei, estava na casa de uma amiga minha, falei, posso recortar? Ela falou, lógico. Aí eu recortei, abri o jornal na casa dela, assim, do nada, pum, recrutando, não sei o quê, né? Falei, nossa, minha salvação. E eu recortei e mudou minha vida, porque aí eu consegui entrar para a área que até hoje eu atuo, né? Mas falando assim, de evolução, assim, tecnológica, desde antigamente para agora, né? Uns anos para cá, para agora, eu vejo três grandes evoluções, né? Que a evolução, ela começa a penetrar mesmo a hora que difunde para o cidadão comum, para a pessoa comum, né? Por exemplo, o mainframe, ele era um computador centralizado, então, só que você não tinha acesso a ele, era pouca gente. A hora que começou a difundir, começou a entrar o PC, o computador pessoal, começou a ser acessível, aí veio o impacto. Aí veio o impacto do computador. Eu acho que essa foi primeiro ponto de evolução aí na área de tecnologia, foi esse aí. A hora que difundiu o PC na mão das pessoas. Aí foi o primeiro impacto. As pessoas começaram a aprender a lidar com o computador, que antes era só uma coisa de ficção científica, né? Aí começaram a lidar. Aí surgiu, aí o segundo impacto foi na internet. A hora que apareceu a internet já existia no âmbito militar, né? Foi criado lá, né? Mas a hora que eles resolveram difundir isso para a pessoa comum, aí veio o impacto da internet. Essa foi a segunda evolução. E é engraçado assim que até hoje o mundo, as pessoas, né, estão aprendendo a lidar com a internet, né? A internet tem trazido tantas novidades daqui e ali que as pessoas quando mal aprendem uma coisa, já tem outra novidade surgindo, entendeu? Então, mas quando a gente fala de internet, não seria a comunicação hoje, a atualização? Porque assim, eu vejo a internet, hoje a gente consegue acessar várias informações através do tablet, celular, assim por diante. Mas o que eu entendo? Que é só tráfego de dados, é só comunicação. Então, mas assim, o construir as coisas, eu acho que na parte de programação, eu acho que ela ainda está muito ambígua, assim, sabe? Eu acho que muita gente não sabe o que fazer com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você vai assim, você é programador do quê? Você é profissional do quê? Né? Eu acho que as pessoas estão muito perdidas, não quis seguir. Até, vamos supor, 10 anos atrás, falava muito de Java, né? Agora fala muito de Python. Não, Java já está ultrapassado. Agora se fala de Python. Mas será que Python é realmente melhor do que Java? Não sei, sabe? Então, eu acho que
a parte de criar ainda está muito ambígua, está muito indecisa na minha visão. Você concorda com isso também, Odil? Ou não? Eu concordo com você. É bem isso mesmo. Para entrar, mas veja, concordo, mas como eu disse, na minha época não tinha muitas entradas. Hoje tem diversas entradas. O que é necessário para a pessoa, ela ter foco. Eu acho que ela precisa ter um foco do que ela quer. O cardápio é muito grande, mas ela tem que direcionar para onde ela quer seguir. Essa questão de o Python ser melhor do que alguma outra linguagem ou vice-versa, isso é meio relativo, porque, vamos dizer assim, vamos continuar no Python. O Python ele é muito importante para diversas áreas, que ainda usa muito. Então, mas por que não seguir uma outra linguagem, uma linguagem R, por exemplo? É melhor do que o Python, então é pior do que o Python? Não. Você são segmentos. Uma linguagem R é para um outro tipo de tecnologia, de negócios, entendeu? É uma linguagem assim, o R é muito utilizada para quem faz ciência de dados, né? Cientista de dados, é uma linguagem que ela tem algumas funções de probabilidade em si, estatística em geral, que funciona um pouco melhor. O Python para outro. Então, a gama hoje em dia é muito melhor. O que eu acho que as pessoas podem ficar perdidas hoje pelo volume que elas têm, pelo grande cardápio que elas têm. Mas eu acho que tem que focar para um lado e seguir. Mas qual é esse lado? Eu não sei o que é seguir, o que seria. Porque também as tecnologias também, elas se interligam com negócios. Hoje, na época que eu comecei a trabalhar, um birô, ele não era ligado a um negócio. Ele era ligado a quem precisava de processamento. Entende? Então, tinham várias áreas que precisavam do processamento. Hoje em dia, como eu citei o R, por exemplo, que é uma linguagem, ela é mais apropriada, vamos dizer assim, para quem trabalha com ciência de dados. Então, se o teu campo, se a pessoa que quiser iniciar nesse campo de ciência de dados, probabilística e estatística e modelos preditivos, é esse o caminho. Então, tem diversos outros caminhos para seguir. Como eu digo, eu acho que é mais uma questão de foco para onde a pessoa quer seguir. Vai dar onde gosta mais, né? De onde gosta, onde a pessoa se sente bem e gosta mais, aí segue naquele ramo. Gosta ou tem um mercado que ela quer seguir, uma empresa que ela quer seguir. Eu quero trabalhar nessa empresa. O que é essa empresa? Ela tem que buscar. Eu quero trabalhar, não vou citar nomes, empresa X. Vai buscar que tecnologia que essa empresa X trabalha, com que linguagens que ele trabalha, com que aplicativos, que ferramentas. E aí você se especializa, assim, entre aspas, ou busca conhecimento naquilo para seguir naquele lado. Não, perfeito. É um mar, né? Exato. Você tem que saber para que lado que você vai nadar. Então, pessoal, para quem tiver dúvida aí como seguir carreira, né? Então, através de conhecer a empresa onde você deseja trabalhar, você seguir ali a ideologia ou a metodologia que eles acabam aplicando, né?